Nessa edição da nossa Resenha da Bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes. No Rio de Janeiro, Marcos Braz anunciando que não será mais o vice de futebol do rubro-negro carioca a partir de 2025. Fernando César, em Curitiba, no Paraná, vai abordar mais um ato deplorável de violência de torcedores contra jogadores do Vitória. E Robson Lessa, em Penedo Alagoas, vai falar sobre a tal cartilha. Isso mesmo, gente, a cartilha que a Gaviões da Fiel, a maior organizada do clube, preparou para que os jogadores sigam passo a passo dessa cartilha. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nessa quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. E sem perder tempo, fiquem ligados, teremos muitas informações aqui. Depois de Antônio Manuel Góes, tem Fernando César, tem Robson Lessa, com as notícias, as últimas mais importantes do mundo do futebol. Agora eu vou até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, Marcos Braz, o homem do futebol do Flamengo, anunciando que não vai mais exercer essa função a partir de 2025. Aí eu quero lhe ouvir, né? Quero saber a sua opinião com relação a essa informação passada pelo vice de futebol do Flamengo, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. A declaração de Marcos Braz de que não seguirá na vice-presidência de futebol do Flamengo, leva-nos a fazer algumas ponderações, mais pela proeminência do cargo e muito menos pelo controverso ocupante, um corretor de imóveis da Baixada Fluminense que chegou à Gávea em 1995, tempos de Kleber Leite presidente. Um gênio rubro-negro com J descobriu Braz nos desvãos de negócios imobiliários de Nova Iguaçu, abrindo o caminho para, em funções obscuras, fazê-lo afinal vice de futebol em 2009. Depois afastado do vai-vem político do clube, retornou em 2019 por conta do título brasileiro de 10 anos atrás. Sem capacitação técnica na gestão de profissionais transformados em ativos de centenas de milhões em reais, euros ou dólares, Marcos Braz é uma figura na contramão dos que conduziram o clube à diferenciada realidade administrativo-financeira dos tempos atuais. Para uma instituição esportiva que se propõe a assumir posição de relevo no cenário continental e planetário, a presença de Marcos Braz no comando de seu principal departamento expõe desde sempre o viés amadorista que premia a fidelidade pessoal na confraria de interesses intestinos do Flamengo. Com base nos resultados consagradores de 2019, Braz não perdeu tempo e em 2020, sob as bênçãos do bolsonarismo então reinante, foi eleito vereador do Rio de Janeiro, em campanha vinculada, obviamente, às cores rubro-negras e chancela do presidente Rodolfo Landim. Alguém perguntará sobre a afinidade do vice do Flamengo com as demandas estruturais cariocas e sua participação no debate dos problemas locais, até pela inexistência de tempo útil, preenchido por inteiro, como se depreende, na proeminente agenda do clube, ainda mais em época sob os gravíssimos percalços da pandemia. Na prática, Marcos Braz meteu os pés pelas mãos, dividindo-se entre uma gestão caótica do futebol do Flamengo e um mandato repleto de ausências do plenário da Câmara de Vereadores, embora beneficiado pela leniência de seus pares, inclusive com panos quentes quanto à sua briga de rua, com torcedor inconformado diante da vexatória campanha do clube em 2023. Esse anúncio extemporâneo de Braz também cheira a traição a quem lhe deu a mão. Como se sabe, desenrola-se uma briga de foice por espaços eleitorais no Flamengo, e parte de dirigentes reivindica luz própria, afastando-se de Landim e do anunciado candidato à sua sucessão, o vice-jurídico Rodrigo Dunche de Abranches.
De olho nos votos rubro-negros para se reeleger vereador em outubro próximo, sem todavia queimar o filme com declarada oposição ao escolhido de Landim, até porque alimenta a perspectiva, alguém duvida, de um dia chegar ao mais elevado posto do clube, Marcos Braz decide-se antecipadamente em declinar da vice de futebol a partir de 2025, ainda que não descarte nas entrelinhas o apelo do futuro dirigente para que ele continue. Há uma hipótese que essa desistência antecipada de Marcos Braz pode representar um tiro no pé. Diante da reclamada necessidade de profissionalizar em todos os níveis a gestão do futebol, o próximo presidente rubro-negro vai finalmente à busca de nome de reconhecida qualificação no mercado, deixando o vereador, se reeleito, às voltas com sua notória inépcia gerencial no Legislativo do Rio. Convenhamos, se isso ocorrer, será positivo, com a recuperação do tempo perdido na condução do carro-chefe do Flamengo, embora péssimo, muito péssimo, para o contribuinte que acaso votar novamente em Braz vereador Antônio Júnior. Mas não resta a menor dúvida, Antônio Manuel Góes, que profissionalizar todos os departamentos do clube seria o ideal. Só que a gente sabe que as coisas não funcionam assim de forma tão simples, né? Não sejamos ingênuos. Agora, Marcos Braz fez esse anúncio, vamos esperar, né, para ver aí o futuro do Flamengo sem a presença do Marcos Braz como vice de futebol. Agora eu vou dar um pulinho ali até Curitiba, no Paraná, sul do Brasil. Fernando César, mais um ato deplorável. Qual a palavra a gente vai usar aqui? Porque de tempos em tempos ocorrem esses atos de violência dos tais torcedores de organizadas contra jogadores porque o time não está bem, porque não está jogando de acordo com eles exigem, né? E aí o jogador, na sua hora de lazer, ele é obrigado a ter que passar por cenas absurdas como essa. Carro destruído. Até sobrou para um carro de uma senhora que estava ali ou morava ali, parou o carro perto daquele bar. Mas eu quero lhe ouvir, Fernando, a sua opinião. Até quando, né, Fernando? Mais um ato contra jogadores por parte desses bandidos, desses covardes. Essa agressividade que a gente vem acompanhando não é de agora, mas, claro, culminou com os problemas durante esta semana. Já na semana passada, tivemos aquela situação em que um torcedor, entre aspas, né, para não usar outro termo, porque torcedor não é isso que sirva de exemplo de invadir o gramado para tentar agredir um jogador em campo. No caso, eu estou me referindo ao confronto entre o Juventude e o Internacional, em que o cidadão deixa a arquibancada, invade o gramado com a tentativa de agredir o atacante Valência da equipe do Internacional, e houve aquele ato que eu entendo como perfeitamente compreensível. Claro que a agressão a gente não pode concordar em hipótese alguma, mas eu entendo qual foi a intenção do jogador Alan Ruschel, que procurou evitar que aquele torcedor pudesse agredir o atacante Valência, e a contínuo mais um erro, e aí o erro da arbitragem, em que o árbitro mostrou o cartão vermelho para o lateral do Juventude, o Alan Ruschel. Eu estou citando os exemplos lamentáveis, mais recentes. E, claro, outra situação que serve apenas para incentivar ainda mais a violência próxima ao futebol, que envolve o volante, o Enzo Fernandes, da seleção da Argentina, que participou daquele coro, daquele cântico racista, e que passou agora
a ser analisado, inclusive até pela FIFA. Tudo isso vem para incentivar ainda mais a violência dentro e fora do campo. Agora, fora do campo me parece maior. Nós tivemos aquele episódio na final agora da Copa América de torcedores tendo aquela atitude de invadir o estádio, que foi uma cena também profundamente lamentável e que aquilo eu entendo como falta de organização. E aconteceu no país que é tido como exemplo de organização, no caso, os Estados Unidos. Em resumo, para mim é um problema da sociedade, um problema cultural e que passa a ter a grande responsabilidade do governo e da segurança para evitar que a situação não fique pior do que já se encontra. Agora, o que a gente lamenta é que esse problema é recorrente, ele já vem de bastante tempo e que ainda continua ligado à sociedade e também até por mau comportamento de alguns atletas que atuam no futebol júnior. Fernando, na verdade, tá tudo bem, a violência, falando da violência no futebol, ela nada mais está associada, não tem como a gente desassociar. Essa questão do discurso do ódio, porque, não, mas isso já existia antes, mas é lógico que tudo de ruim, né, esse discurso de preconceito, de querer intimidar, piorou e piora quando você vê o discurso do ódio prevalecendo, né, crescendo. E no Brasil a gente vê isso, começou, né, ficou maior lá atrás, durante aquele governo, que a gente sabe muito bem, mas está aí, a violência no futebol, de tempos em tempos nós vemos esses resultados. Tem fora, tem aqui na Europa, teve aí nos Estados Unidos, na Copa América, ok. Agora, tem que haver punição, né? A gente pode até averiguar se quem comete esses atos de violência sofreram realmente punição, se estão presos, ou se estão aí prontos para cenas do próximo capítulo. Mas agora eu vou dar um pulo até Penedo, Alagoas, vou no outro extremo, né? Do sul para a região nordeste, o Robinson Lessa, e dentro dessa linha das organizadas, agora a Gaviões da Fiel, pasmem, a Gaviões da Fiel, que também é uma escola de samba, criando uma cartilha determinando, olha, você tem que agir assim, nós exigimos que vocês façam isso, tem que ser como eles querem. É a tal relação para lá de próximo, né, Robinson, desses torcedores, entre aspas, com os dirigentes. Mas quero lhe ouvir, Robinson, a respeito dessa situação. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos voltando aqui para conversarmos sobre um tema muito pertinente que veio à tona em um grande clube do futebol brasileiro, mas que, na verdade, na surdina, a gente sabe de trás para frente e de frente para trás que este fato predomina em muitas outras agremiações do pobre combali do futebol tupiniquim. Eu falo de parcerias nefastas envolvendo torcidas organizadas e dirigentes ou diretorias de times de futebol no nosso país. Essa semana que passou, nós tivemos uma nota, inclusive, emitida pela Gaviões da Fiel, exigindo normas comportamentais dos jogadores do Sport Clube Corinthians Paulista. Espera aí. Quem deve determinar isso não é torcida organizada de clube algum, e sim uma diretoria que precisa se apresentar com comando, uma diretoria, como o próprio nome diz, diretoria executiva,
que se imponha, que determine as regras e que se faça respeitar. O Corinthians vive um momento caótico, já vem de há muito tempo. As coisas só estão se acentuando, piorando consideravelmente e chegou a esse ponto, ao suprassumo da incompetência administrativa de um grupo gestor no futebol brasileiro. Um grande clube bicampeão mundial. Quer dizer, o último, inclusive, campeão mundial do Brasil. A gente lamenta profundamente porque tem muitos candidatos, muitos presidenciáveis nos clubes que, para se eleger, fazem parcerias as mais nefastas possíveis e, chegando lá, se tornam, cúmplices de comportamentos de algumas torcidas organizadas, que na verdade são quadrilhas organizadas, e a gente lamenta profundamente que isso só vem contribuindo para a decadência do futebol brasileiro. A decadência já vem acontecendo de há muito dentro de campo e fora de campo também. Não sei se o que acontece dentro é reflexo daquilo que acontece fora. Eu acho que é um mix de tudo, certo? Porque o que a gente vê realmente são presidentes eleitos comprometidos com tudo, menos por zelar pela instituição para a qual ele foi eleito ao cargo máximo. Então a gente só tende a lamentar profundamente e, pelo que a gente acompanha de bastidores, essa situação se alastra perigosamente em diversos clubes. A gente teme muito, porque os nossos estádios já viraram praças de guerra por culpa de dirigentes que são cúmplices de quadrilhas organizadas. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Exatamente, por aí, um abraço, meu caro Robson Lessa. Os clubes são cúmplices de bandidos. Eles ficam à mercê desses covardes, né, e acaba gerando toda essa situação de atitudes como essa, de uma torcida organizada chegar ao ponto de criar uma cartilha determinando o passo a passo dos jogadores, enfim, do clube. Como diz um amigo meu, é o fim da picada, né, cara? É assim, o futebol brasileiro realmente, na parte administrativa de muitos clubes, eu digo de clubes que agem assim de forma amadora, sem o menor profissionalismo, né, e ainda dão brecha para torcedor, para membros de organizadas decidirem os rumos do clube. Mas essa edição da Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você desde já para se inscrever no nosso canal, para dar aquela força, né, ao PB Desporto, ao nosso canal, com os programas, a Resenha da Bola, o Apaixonados por Corrida, o PB Desporto, enfim, né, deixando aquele like também que ajuda e muito o crescimento do nosso canal. A todos um abraço e até a próxima!